seu coração. Vamos falar com Deus neste momento. Deus Todo-Poderoso, com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua presença, Senhor. Porque tudo que nós precisamos, meu Pai, nós encontramos no Senhor. Todos os nossos medos, aflições, situações complexos, meu Pai, nós suprimos com o Senhor. Se estamos aqui, Senhor, porque cremos nessa palavra, cremos nessa mensagem, meu Pai, cremos nessa verdade. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, é por isso que buscamos o Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a buscar com ainda mais força, com ainda mais intensidade, Senhor, colocando toda a nossa confiança, nossa esperança no Senhor, meu Deus querido, porque tudo que nós precisamos está no Senhor. Então nós não podemos ficar, Senhor, perdendo vida, energia, tempo, tentando resolver as coisas, meu Pai, na força do braço, mas resolvendo na força da fé, confiando no Senhor, crendo no Senhor, declarando no Senhor, no nome do Senhor, porque não há nada mais poderoso do que o seu nome, Senhor. Tudo que nós crermos e declararmos no seu nome, nós sabemos que vai acontecer, porque o seu nome é a coisa mais poderosa que existe, Senhor. Então eu peço que cada um tome essas decisões, meu Pai, de colocar toda a sua segurança nesse Deus poderoso, confiando nesse Deus glorioso. Nos ajuda, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, nos ajuda a enxergar, para que nós não sejamos cegos, Pai. Para que nós não sejamos pessoas que estão sempre atrás de alguma coisa. Porque na sua palavra nós vemos isso, Senhor. Aqueles que eram cegos também eram mendigos. Aqueles que eram cegos, meu Pai, estavam precisando de ajuda. Quando nós não enxergamos as coisas, meu Pai, com os olhos da fé, quando nós somos cegos espirituais, nós estamos sempre com alguma carência, com alguma necessidade, com alguma miséria nas nossas vidas, meu Pai. Porque quando nós não enxergamos as oportunidades, nós não enxergamos o Senhor, nós não enxergamos a nossa família, nós não enxergamos tantas bênçãos que estão nas nossas mãos, Senhor. Mas muitas vezes nós não enxergamos e desprezamos. Então nós estamos carentes, miseráveis, Senhor, sempre precisando, buscando em algum lugar a solução de um problema, quando a nossa solução está no Senhor. Estamos carentes de emoções corretas, carentes de fé, carentes de resultados. Estamos miseráveis, meu Deus, muitas vezes, porque não valorizamos a nossa família, não valorizamos o nosso tempo com o Senhor, não valorizamos as nossas oportunidades de crescer e de avançar. Estamos cegos, meu Pai. Muitas vezes estamos cegos, por isso que estamos ainda aquém, com uma vida pequena, muito longe daquela plena e abundante que o Senhor nos promete, Senhor. Então nos ajude a quebrar esse padrão maligno, Senhor. Nos ajude a romper, nos ajude a avançar, meu Pai. Porque se não for pela sua misericórdia, nós não temos o que fazer, Senhor. Porque na força do braço nós só vamos fazer bobagens. Vamos, na verdade, criar mais problemas para nós mesmos do que solução. Então nos ajuda a ver, Senhor. Abençoa o nosso povo. Abençoa cada um desses que está aqui comigo, Senhor. Cada um que está chegando, que tem as suas dificuldades de distância, de trânsito para enfrentar, Senhor. Abençoa todos que estão nas igrejas neste momento, todos que estão pela transmissão. Que o Senhor levante o nosso povo, Senhor. Levante as famílias, levante os homens, as mulheres, fortaleça, meu Pai, os casamentos, abençoe as crianças, abençoe os jovens, meu Deus, que tenhamos jovens de convicção, que a nossa família, meu Deus, não seja tragada pelo mal, por escolhas erradas, que cada um de nós acaba tendo, que contribui para essa desestruturação. Nos ajude a acertar as coisas, meu Pai, a quebrar as fortalezas do orgulho, meu Pai, essa desgraça que arruína a vida das pessoas, meu Pai.
que nos afasta do Senhor, que nos impede de mudar, que nos impede de crescer, meu Pai. Nos ajuda a romper tudo isso, Senhor, porque, do contrário, nós viveremos uma vidinha muito insignificante. E nós não queremos isso, meu Pai. E de que adianta nós falarmos que queremos uma grande vida se não tomarmos as decisões corretas, decisões de sabedoria? E o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, é fazer aquilo que o Senhor espera de nós, e não aquilo que nós estamos com vontade. Então nos ajuda, Senhor, a nos libertar de todas as amarras do mal, de todas as sentenças malignas, de todas as correntes diabólicas, Senhor, que nos impedem de crescer e de avançar, em nome de Jesus. Abençoa cada um desses, meu Pai, nos ajude em tudo que nós temos que fazer, abençoa as nossas decisões, que nós venhamos a sair daqui muito mais cheios e poderosos pelo Senhor, meu Pai, muito mais dependentes do Senhor, muito mais cheios de força e de garra, para lutar e vencer as nossas batalhas internas, meu Pai, porque aí venceremos as externas. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, pensamentos, atitudes, palavras, tudo que fizemos ao longo desse dia que temos entristecido o Teu Espírito. Nos perdoa, Senhor, nos ajuda, tem misericórdia de nós, abençoa este trabalho, abençoa a nossa casa firme, nos dê uma noite abençoada de vitórias em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós desde já te agradecemos e te amamos. Amém, amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém? Boa noite, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Diga comigo, por gentileza, Deus quer confrontar as estruturas de orgulho. Deus quer confrontar as estruturas de orgulho. A palavra nos ensina a nos livrar dos embaraços, de tudo aquilo que nos deixa lentos, vagarosos. Em um determinado momento desse ano, a bispa até levantou um jejum, e jejum de 40 dias. E talvez nós estejamos novamente necessitando disso, de momentos assim, que nós lembramos que recebemos vários testemunhos de como aquilo foi abençoado, foi um momento de purificação, de limpeza, de quebra de hábitos ruins, porque o jejum não necessariamente seja de comida, mas de palavras, de não falar negativo, de não falar de forma incrédula, de não ficar falando coisas pesadas, jejum de descontroles, de compras, por exemplo, pessoas que têm uma compulsão por compras, desequilíbrios. Um jejum que muitos falaram, muitos testemunharam, você deve lembrar disso, talvez até você fez esse tipo de jejum de telas. Só o celular, só o necessário, que o celular pode ser uma bênção por um lado, mas também um roubo violento de tempo, de vida, de energia, de casamento, de relacionamento com Deus, de produtividade no seu trabalho, que hoje inclusive é estudado como um vício, como se fosse uma cocaína. Aquilo é um vício, aquilo desperta as mesmas reações de uma pessoa que usa droga. Então, são os descontroles, muitos perdem muito tempo, muitos ficam na procrastinação, muitos estão na pornografia, muitos estão improdutivos por conta desses desequilíbrios. Então nós precisamos analisar na nossa vida para ir tirando tudo aquilo que nos deixa lentos. Se o caso for inclusive de comida, de descontroles nessa área também, às vezes come muito doce, não tem uma rotina equilibrada, nós precisamos tomar as nossas decisões, de fazer um jejum, um propósito em relação a isso. Porque nós estamos no ano de governo, e muitos continuam aceitando o desgoverno.
Então a gente precisa analisar o que é que ainda tem governado a nossa vida, o que é que tem atrapalhado a nossa vida, roubado a nossa saúde, o nosso tempo, roubado a nossa vida, porque tempo é vida, se eu perco tempo eu estou perdendo vida, que tem roubado o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com Deus. Pessoas que perdem tempo com séries em excesso, com videogame em excesso, tudo é lícito. Tudo é certo, até um momento que tem equilíbrio. Então tudo precisa ser analisado. Nós precisamos nos limpar. E quando Deus nos coloca algo no coração, se o Espírito Santo está falando, isso daqui tem roubado a minha vida, tem roubado o meu tempo, Deus te dá graça para fazer isso. Aquilo que você diz, nossa, mas daqui como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar sem isso? Quem governa aí? É você? Ou são essas emoções, esses impulsos, esses desejos, esses padrões? Vamos terminar esse ano desgovernados ainda? Nós precisamos tomar as nossas decisões. Deus não vai fazer tudo. Ele espera a nossa postura e Deus nos dá graça para fazer tudo que é necessário. Então eu vou decidir, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais falar assim, eu não vou mais pensar dessa forma, eu não vou mais ser uma pessoa descontrolada, vivendo dessa forma improdutiva. Decisões. O Senhor nos dá graça, como está aqui em Tiago 4:6. Mas Ele nos concede, fala, graça maior. Ele nos concede graça. Por isso diz a Escritura, fala comigo por gentileza, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se nós tivermos um coração humilde, o Senhor nos dá graça para fazer o que é necessário, para romper os padrões, para perdoar, para quebrar esses padrões malignos, antigos, familiares, tudo. Quando nós nos submetemos à palavra, mas concede graça aos humildes. Portanto, fala comigo, submetam-se a Deus. Mais forte, pessoal, nós temos que gravar isso. Submetam-se a Deus. Resistam ao diabo. E o que vai acontecer? O que vai acontecer de novo? E ele vai fazer o quê? Ele fugirá de você. Fala, ele fugirá de mim. Mas eu preciso me submeter a Deus para que eu resista ao diabo. Eu preciso ser humilde para o Senhor derramar sobre mim uma graça. Como está na Almeida, Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe aos orgulhosos, resiste aos soberbos. Então qual é a ordem das coisas? Primeiro me sujeita a Deus, para depois o diabo fugir, para depois o mal sair. Então, para executar aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós vamos ter que nos colocar em situações que aparentemente vão nos colocar em mais problemas. Olha o caso de Moisés, por exemplo. Para nós executarmos o plano de Deus para as nossas vidas, em muitos momentos nós vamos ter que tomar atitudes que parece que está piorando a nossa situação. Para que eu fui mexer com isso? Não tem aquelas pessoas que às vezes estavam numa vida aí toda bagunçada, não ia para frente, mas também parece que não diminuía tanto. A hora que ela aceita Jesus, que ela muda os hábitos, que afasta daquelas amizades, não parece que a vida dela vira de cabeça para baixo? Sim ou não, pessoal? Então, olha aí. Ó Moisés, era um príncipe. Mas quando ele começou a seguir o chamado, ele precisou ir para onde? Para onde, pessoal, que ele foi morar? Só um obreiro sabe. Onde Moisés morou 40 anos, pessoal? No deserto. Então ele era um príncipe, ele morava num palácio. Na nação mais rica e importante e influente daquela época. E quando ele foi seguir o seu chamado, ele precisou ir para o deserto. E assim a nossa trajetória, quando nós aprendemos a depender de Deus. Fala, depender de Deus. Fala, Deus me ensina a depender dEle. Em Atos diz que Moisés era poderoso em palavras e em obras. Mas olha que coisa extraordinária. Ele era um homem, um príncipe,
estudou com os melhores, estava entre os maiores, os melhores, com conforto, com uma vida abençoada, não tinha falta de nada. Mas quando ele foi seguir o propósito dele, e ele precisou ir para o deserto, e ele precisou depender do Senhor, um homem que era poderoso em palavras e obras, precisava de Deus até para falar. Olha só. E ele não fala só uma vez, não. Ele fala várias vezes. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Moisés foi para o faraó exigir que o povo fosse liberado para quê, pessoal? Para ir para a terra prometida? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Não. Vou dar uma de Bispo Anderson, mas isso daqui vocês conhecem a Bíblia, então não é do Bispo Anderson. Ele foi pedir para que o faraó libertasse, para que o povo fosse adorar. Fala, adorar. Então, ele foi diante de faraó para exigir que o povo fosse liberado para adorar a Deus, e não para ir para a terra. Então nós entendemos isso. Ninguém é salvo para ir para a terra. Ninguém é salvo para ser usado por Deus. Nós somos salvos, fala comigo, para ter intimidade com Deus. Nós somos salvos para ter intimidade, relacionamento com Deus. Então, o resultado dessa intimidade é que eu posso ser usado por Deus. Mas o propósito não é esse. O propósito é intimidade. A partir dessa intimidade, Deus me usa para fazer coisas grandes. Então, primeiro o povo precisava de adoração. Primeiro o povo precisava de relacionamento, para que depois eles colhessem a bênção, para que depois eles fossem para a terra. Às vezes nós estamos pedindo muito para que Deus nos use. Senhor, me usa! Mas a oração precisa ser diferente. Fala comigo, eu preciso conhecer. A oração precisa ser diferente. Senhor, eu quero te conhecer. Porque se eu te conhecer, o Senhor vai me usar. Mas se eu falar, eu quero ser usado, mas sem relacionamento, não vai acontecer. Porque Deus criou o homem para relacionamento. A gente vê lá com Adão. O Senhor se relacionava, conversava com Adão todo final de tarde. Então não dá para ser usado por Deus sem intimidade com Deus. Moisés, depois de 40 anos, ele não sabia falar. A gente precisa parar para pensar nisso. A palavra diz que ele era poderoso em obras, em atos em obras, em palavras em obras. Era um príncipe, estudou, tinha uma cabeça que não tinha crença de escassez, não era complexado. E depois de ir para o deserto, não sabia nem falar. E agora que eu não consigo nem falar, mas que eu me relacionei com Deus, agora Ele pode me usar. Agora Ele pode me enviar para o faraó. Olha a ordem das coisas. É para ficar claro, para mostrar que somente Deus pode fazer. Somente Deus pode mudar uma situação. Então, imagina só a cena, no deserto, com aquela sequidão, com aquele sol, aparece lá um senhor, barbudo, com umas roupas, devia estar mais velha também, com um cajado, um pedaço de madeira. E aquele homem, usado por Deus, mas o faraó não estava vendo Deus, mas estava vendo aquele homem, dizimou aquele país. Imagina a cena. Chega para o homem mais poderoso naquele palácio, naquelas estruturas que hoje ainda são incríveis. Imagina naquele tempo. Que coisa fabulosa que devia ser aquilo. Ele chegava naquele hall gigantesco, pé direito, não sei de quantos metros, um senhor barbudo com o irmão do lado. Eu quero que você libere o povo para adorar. Quem é você? Quem é você? E aquele velho com o cajado, que não sabia falar,
destruiu o país praticamente. Estava tudo arrasado. Esse nível de dependência só é alcançado com um altíssimo nível de humildade. É isso que nós precisamos analisar. Deus vai trabalhando nas nossas estruturas de orgulho. Muitas coisas erradas estão erradas na nossa vida, porque provém do orgulho. Porque antes de nós resistirmos ao diabo, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos orgulhosos. Então, antes do diabo fugir de mim, eu preciso analisar, será que é Deus que está resistindo a mim? Porque às vezes a gente expulsa, né? A gente expulsa o diabo, como se ele fosse o nosso problema. Mas pode ser que o nosso maior problema seja o orgulho. Aí o problema piora, na verdade, porque aí não é o diabo, é Deus se opondo a mim. É Deus resistindo a mim. Então a gente pode cansar de expulsar. Expulsa e sai, em nome de Jesus. Mas eu sou orgulhoso? Pode não ter diabo nenhum aí, mas ó Deus aqui, ó. Não deixa eu sair do lugar. Porque Deus se opõe. E se Deus se opõe a mim, nada vai fluir, nada vai andar. Então, muitas vezes não é o diabo, não, é o orgulho. A gente culpa o diabo, dá crédito a ele, sem ele merecer esse crédito. É o diabo que luta comigo. Não, é orgulho. Deus só está se opondo a mim. Ou eu me humilho, ou eu não vou avançar, porque aí Deus me para. Então, o maior problema de Deus não é o diabo, porque Deus não tem problema. Deus não tem inimigo. O maior problema de Deus é um coração duro, porque Ele quer nos abençoar. Tudo que Ele fez foi para os filhos dEle. Mas se eu ajo ainda com orgulho, com dureza, com coração duro, o que Deus vai poder fazer? Deus nos ama tanto que Ele não quer escravos, Ele nos deu a liberdade para escolher se a gente vai querer Ele ou não. Olha só. Deus concede graça aos humildes. Deus favorece os humildes. Porque graça e orgulho não se misturam, não estão no mesmo lugar, na mesma frase, elas não combinam. Graça e orgulho não. Porque muitos querem a fluidez na vida, mas estão cheios de orgulho. Então não vai acontecer nada. Uma coisa não vai ter graça onde tem orgulho não vai ter graça. Nada vai sair do lugar. E as pessoas têm a tendência a sempre procurar um culpado. Porque se nada está saindo do lugar, deve ser o diabo, né? Deve ser o outro. A pessoa acha um culpado. O problema da minha vida é a economia, é o mercado, é o marido, é a esposa, culpa tudo. Mas ela nunca culpa a si mesma, ela nunca diz, é orgulho. Pois é. Por isso que a vida de muitas pessoas está travada, porque é Deus se opondo a essa pessoa. Então nós nunca vamos desfrutar dessa grande vida carregando o orgulho. Então a gente precisa analisar profundamente se há áreas da nossa vida que não saem do lugar, que têm problemas crônicos, porque estados crônicos de desgraças familiares, vamos analisar. Com certeza, muito provavelmente, a origem disso é o orgulho. Olha aqui em 1 Pedro 5,5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque, fala comigo por gentileza, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então a humildade é a chave que abre a porta da graça e do favor de Deus. Humildade e promoção são a mesma coisa. Deus concede graça aos humildes, então Deus levanta, Deus abençoa, Deus abre portas para os humildes. Então, se eu não sou humilde, a minha vida é estéril. Olha só essa palavra aqui forte. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Então, se eu estou com a minha vida com áreas destruídas, é porque antes veio o orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda.
É melhor ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então você está repartindo, partilhando as riquezas com os orgulhosos. Daí tem prazo de validade. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, autossuficiente, antes da queda. Então pode analisar, a pessoa está se achando muito autossuficiente. É um reloginho, é um cronômetro, daqui a pouco vai zerar o tempo dele, da longanimidade de Deus. Então o segredo é a santidade. A humildade é o segredo para a santidade. Se eu quero me aproximar do Senhor, se eu quero ter um coração que agrada o Senhor, eu preciso de humildade. Porque olha só, em Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade, vamos juntos pessoal, a recompensa da humildade e do temor do Senhor é o quê? Fala comigo. Riqueza, honra e a vida. Então se eu quero riqueza, honra e vida, eu preciso do quê? Humildade, o quê? Temor. Então todo mundo quer riqueza, quer honra, quer vida. Então eu preciso de humildade e de temor. Então essa é a recompensa dos humildes. Se você age com humildade, se você trabalha essas estruturas do orgulho, se você tem um coração quebrantado, a recompensa disso é tudo que a gente quer. Mas o que a gente tem que querer de verdade é agradar a Deus, porque é isso que a gente aprende. Quando a gente busca o Senhor, Ele nos favorece com muito mais do que nós pedimos. Então, se eu sou humilde, se o meu coração está em humildade, ou seja, eu busco essa santidade, o Senhor me abençoa, como o Salomão, como Ezequias. O Ezequias só queria a cura, o Senhor deu a cura, longevidade, os inimigos vencidos. Salomão só queria cuidar bem do povo, recebeu sabedoria como ninguém antes, riquezas, honra, vitória sobre os inimigos, tudo que ele não pediu ele teve. Então o humilde não é o subserviente, não é o capacho. Jesus, quando ele foi lavar os pés dos discípulos, ele saiu da ponta da mesa, tirou sua capa, lavou os pés dos discípulos, colocou de novo a capa, a toalha, foi para a ponta da mesa e voltou para o seu lugar de honra, de autoridade, de liderança. O orgulhoso, ele tem alguns padrões. Ele sempre está falando em parar. Pode ver, uma pessoa que está no trabalho e ela começa a ser pressionada, começa a ser cobrada, ela começa, não vou aguentar não preciso disso, eu vou sair disso, eu não preciso disso, não vou aceitar isso. Orgulho não constrói nada. Quando chega um pouquinho de pressão, orgulhoso, não quer submeter, já começa a falar em parar, já começa a falar em desistir. No relacionamento, não quer submeter, é orgulhoso, qualquer coisa, eu vou separar, eu vou sair, eu não quero mais, não aceito mais, vou tirar a aliança, não faça isso, não passa vergonha não. A pessoa passa e joga na mesa, ou joga no chão, que coisa, eu sei que vocês nunca fizeram isso, mas tem muita gente que faz, mas não faça. Porque você é humilde, não é? Sim ou não? Eu vi uns aí mexendo a cabeça do outro jeito, hein? Que feio. Mas vai até o final desse culto, vai ser diferente. Então o orgulhoso fala em parar, o orgulhoso fala em separar, o orgulhoso fala em desistir. Mas o humilde dá as respostas certas. Olha a diferença, vamos para o Moisés de novo. Moisés, toda a situação que acontecia, ele dava a resposta certa. E o povo, vamos parar, vamos desistir, vamos voltar. Olha a resposta do orgulhoso. O humilde, ele fica rico. Olha só, a recompensa da humildade, do temor, são riqueza, honra e vida. Então, se você quer ser rico, seja humilde, seja generoso, porque do outro jeito, se eu quero ser orgulhoso, eu vou atrair escassez e esterilidade. Então o orgulho atrai isso, sequidão para a própria vida.
as coisas não fluem, não caminham, são travadas, vai só no pinga lá na gotinha, não sai do lugar, não tem abundância. Por quê? Porque é orgulhoso. Então uma pessoa que é honrada, uma pessoa que tem sido humilde, e nem sempre, uma coisa muito importante que a gente tem que analisar, é que nem sempre o orgulho é assim tão claro, tão evidente, tão assim para o mal. O orgulho muitas vezes se esconde, muitas vezes ele fica invisível no auto-engano. A pessoa coloca a culpa em tudo na vida dela, menos que a culpa do orgulho. Então a palavra muitas vezes está falando para a gente renunciar a muitas coisas, admitir os erros, né? Mudar o estilo de vida. A palavra está falando, vamos lá, vamos crescer, Deus quer te abençoar, vamos mudar isso, vamos acertar as diferenças, vamos fazer diferente. Não quero. Não quero. Então, o que isso mostra? Eu não me submeto a Deus. Se eu não me submeto a Deus, Deus se opõe a mim, eu sou orgulhoso. Isso é uma prova de orgulho, a gente precisa analisar isso. Quando vem a palavra e eu ignoro a palavra, eu não quero me submeter à palavra, é exatamente isso, Deus se opõe a mim, porque eu estou sendo orgulhoso, eu não me submeto a Deus, logo o diabo não vai fugir de mim. Eu não me submeto a Deus, o diabo não foge. Então o orgulho não fica evidente somente nas coisas ruins da nossa vida, da nossa personalidade, não vou pedir perdão, não, nem sempre é assim. Ele se esconde na coisa boa, que às vezes a gente considera que é uma coisa boa. Já viu aquelas pessoas legalistas? Aquelas pessoas que gostam de tudo muito certinho? Tem que tomar cuidado. Às vezes essa pessoa também é tão orgulhosa quanto aquele que não quer pedir perdão, que reclama de tudo, que não quer mudar. Às vezes esse daí que adora tudo muito certinho é o legalista. Ele é bom para pegar o defeito dos outros. Ele é bom para apontar o dedo para os outros. Ele está de olho em tudo. Está vendo o erro de todo mundo. Ele tem uma justiça própria. Ele sabe como consertar o mundo, né? Ele sabe onde você errou, o outro errou, ele sabe o erro de todo mundo. Ele é bom para, se você fizer isso, vai ser uma maravilha. Então, ele poderia ser um técnico de futebol, um presidente, porque ele sabe a solução de tudo. Ele sabe apontar os problemas. Mas, infelizmente, muitas vezes essas pessoas têm uma preocupação aí que está até pior que aquele que é muito claro, muito evidente o orgulho dele, são esses que se escondem atrás dessa imagem. Porque a preocupação com a imagem muitas vezes é tão grande, o amor a si mesmo é tão grande, que ele é capaz de ver a sua casa desabando, definhando os seus filhos, o seu casamento e não fazer nada. Por quê? Orgulho. Todo mundo está errado, só ele está certo, o mundo é injusto, ele é justo. E ele não toma as decisões que ele tem que tomar. Então, muitas vezes, uma série de situações estão acontecendo com os filhos. E os filhos estão sendo atacados por setas de imoralidade, de pornografia, de mentiras, e a pessoa não confessa, a pessoa não muda, a pessoa não se humilha. Por quê? Porque falta temor, falta humildade. E isso é muito triste. Porque a imagem, o orgulho, as aparências são muito mais importantes do que tudo. Aí qual que é o resultado disso? A pessoa não luta as guerras certas. Ela não luta as próprias guerras, e a gente sabe que as guerras que nós não vencemos, os nossos descendentes vão ter que lutar. Então, muitas vezes, analisa na sua vida, às vezes você tem coisas aí escondidas, que não foram ajustadas, confessadas, e quem está sofrendo aí, às vezes você está vendo seu filho ter um monte de atitudes erradas, você vai lá e corrige, e coloca um monte de castigo, mas quem abriu a porta? Né? É o pai, a mãe. Então não está vencendo as próprias guerras. Então, se alguma coisa não está caminhando, se os filhos estão sofrendo, é porque uma porta foi aberta. E às vezes a gente tenta esconder muitas coisas. Moisés tentou esconder um corpo, né, do soldado que ele matou.
Então, muito cuidado, porque sempre vai vir um vento. Fala comigo, vamos guardar isso. Sempre virá um vento para revelar os nossos cadáveres. Pode demorar, mas vai aparecer. Pode demorar, a gente pode achar que está muito bem escondidinho, mas vai vir um vento daqui a 1, 2, 5, 10, 20 anos, que aquele cadáver vai ser descoberto. Aí a gente vai falar, olha, se eu tivesse corrigido isso lá atrás, confessado, ajustado, os meus filhos não estariam passando por isso, até os meus netos não estariam passando por isso, porque eu preocupei muito com a imagem, muito com o que iam dizer, fui egoísta, não amei mais a mim mesmo do que a Deus, do que a minha casa, não paguei o preço certo, não admiti, não fui corajoso, fui um covarde. Um covarde. E os covardes são os primeiros da fila para ir para o inferno. Então não existe liderança bem-sucedida sem coragem. Coragem para lutar, coragem para guerrear, coragem para enfrentar, coragem para limpar, coragem para lidar. Não existe uma liderança bem-sucedida sem coragem. Então, se nós não temos coragem para ajustar, para admitir, para resolver, para desenterrar as coisas e botar um fim naquilo, nós vamos continuar tentando esconder e daqui a pouco chega um vento. Tem aquele também que é o orgulhoso, que é o mártir. Ele quer fazer tudo, ele quer abraçar o mundo e depois ele fica jogando na cara de todo mundo como uma vítima. Eu não sou valorizado, eu tenho que dar conta do mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, você não me ajuda, eu estou assim por sua causa, eu estou estressado por sua causa, eu estou assim, nervoso por sua causa, a minha vida está assim por sua causa, e muitos agem com tanta ignorância que fazem isso com crianças a vida inteira. A minha vida está assim por sua causa, o meu casamento está assim por sua causa, a minha vida parou nessa área por culpa sua. Quantas crianças, quantos jovens que estão crescendo cheio de complexos por conta de pessoas egoístas assim, que não têm autorresponsabilidade, tudo está jogando para o outro. Só eu faço, só eu trabalho, só eu, olha o autocentrismo aí, ó. Só eu faço tudo. E vai criando uma criança insegura, cheia de culpas, cheia de coisas, de complexos. Por quê? Está lá, ó, martelando na cabeça, a culpa sua, a culpa sua, a culpa sua, a culpa sua. Não, é culpa sua. É minha. A pessoa sempre tem um escudo, né? Vamos achar um culpado. Eu não consigo fazer isso por causa do meu filho, eu não consigo fazer aquilo por causa do meu trabalho. Então eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não quero me submeter, mas eu encontro o culpado, aí fica fácil, né? Eu não preciso mudar, o mundo precisa mudar, mas menos eu. Então ele quer que a mudança do mundo aconteça, de todas as pessoas aconteça, menos a dela. Então somente quando tudo mudar, quando todas as situações forem resolvidas, é que eu vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Quando os meus filhos pararem de dar trabalho, que saírem de casa, eu vou ter paz. Quando tal situação acontecer, minha vida vai ser... Não, que conta mentira. Nunca vai ser, nunca vai ser. Porque a minha motivação está sempre errada. Está sempre pensando no que alguém vai fazer, no que o outro vai fazer, e nunca no que eu tenho que fazer. Então eu nunca vou ser pleno. As pessoas que vivem assim, elas nunca são plenas, e elas nunca vão ser plenas, porque são esquemas de orgulho. A pessoa cria uma armadura em relação àquilo. Então a pessoa orgulhosa, ela acha um culpado para tudo. A pessoa orgulhosa, ela está sempre fugindo dos enfrentamentos. A pessoa orgulhosa, ela fica se isolando. Ela se afasta das pessoas, depois ela fala que estão rejeitando ela. Ela não faz o que ela tem que fazer. Então analisa, pessoal, olha quanta coisa que a gente já falou.
Depois, se você perdeu alguma coisa, volta e assiste novamente. Porque olha quantos pontos que nós lidamos aqui. É o orgulho bem clássico, daquele não aceito. É o orgulho aquele disfarçado, invisível de coisa boa. É o orgulho daquele que culpa todo mundo. O orgulho daquele que esconde, quer manter uma imagem, uma casca. Quantos orgulhos, olha quantas coisas que envolvem o orgulho. O orgulho é muito abrangente. A raiz do pecado é o orgulho. Fala comigo, a raiz do pecado é o orgulho. Porque ela está em quase todas as situações. Olha quantos exemplos que nós lembramos aqui. Então o problema da nossa vida é a falta da humildade. E a humildade de coração, não é a humildade da classe social, igual o mundo às vezes quer passar, que aquele coitadinho ali, ele é humilde. Não. Tem um monte de gente que a gente já viu, inclusive aqui, que tem uma crista aí, um nariz alto. Não sei por quê, mas tem. Então, a humildade, fala comigo, a humildade é uma atitude no coração. Quando nós nos sujeitamos à palavra. Então eu preciso me sujeitar. E por quê? Por que eu não quero obedecer à palavra? Por que eu não quero me sujeitar à palavra? Por que eu não quero me submeter a Deus? Qual é a resposta, pessoal? Fala você. Fala. Orgulho. Então por que eu não quero me submeter a Deus? Então o problema não é o meu marido, o marido, não é a minha esposa, o problema é o orgulho. O problema de tal coisa não caminhar, o problema das coisas não estarem fluindo, não é aquele problema, o problema é o orgulho. Moisés precisou de uma temporada no deserto, mas na força do braço, vocês lembram o que ele fez? Na força do braço ele matou um homem. Então era um homem que tinha um temperamento explosivo, mas depois se tornou mais manso da face da terra. Mas na força do braço, ele matou uma pessoa. Então na força do braço, muitos estão fazendo um monte de coisas, mas só para derrota, porque só está vivendo uma derrota. Então muitos estão derrotados justamente por isso, porque só lutam na força natural. Faz os negócios de forma natural, lida no casamento de forma natural, lida com os filhos de forma natural e não com a forma espiritual, não de acordo com a palavra, não como a palavra está me ensinando. Como que eu vou ser um pai correto, seguindo a palavra, um marido correto, seguindo a palavra? Como é que eu vou lidar com as situações? Segundo a palavra. Então, se eu não faço segundo a palavra, eu estou fazendo segundo a carne. Se eu faço segundo a carne, eu estou fazendo na força do braço. E se eu estou fazendo na força do braço, os meus resultados vão ser os ruins, vão ser negativos. Então, o orgulho é a nossa derrota. Quer uma vida derrotada? Mantenha o orgulho. O tempo no deserto é o tempo de aprendizagem. O que nós estamos aprendendo com as lutas e com os problemas que nós enfrentamos? Porque tudo que vem de Deus é bom. Mas se a gente pega cada problema como o pior problema da minha vida, e agora eu não sei o que vai acontecer, e agora eu estou perdido, eu não estou aprendendo nada. Por quê? Porque eu não estou dando as respostas certas. Deus quer que eu dê as respostas certas. Todas as pessoas que venceram na palavra foi porque deram as respostas certas. José sofreu muito, mas ele deu as respostas certas. Moisés deu as respostas certas. Então nós vamos viver problemas, porque o sofrimento, o tempo no deserto, fala comigo, é pedagógico. A gente aprende com isso. Se nós formos humildes. Se eu for humilde, eu vou aprender com isso. Se eu for continuar mantendo o orgulho, eu só estou aqui reclamando, só vou aqui apresentar problemas. Então, se eu resisto ao diabo, se eu não resisto ao diabo, o que vai acontecer?
Se eu não resisto ao diabo, quem vai fugir? Eu. Se eu não resisto ao diabo, eu faço tudo que o diabo quer, eu vou fugir do diabo. Então, se eu não tiro o diabo do meu casamento, quem que vai sair do casamento? Eu. Se eu não resisto ao diabo, não expulso o diabo, ele fica lá. Quem vai sair do casamento? Eu. Eu vou sair do casamento. Se o diabo não sai, eu vou sair. É a mesma coisa. Se o diabo não sai, quem vai fugir dos sonhos? Eu. Eu vou fugir dos meus sonhos. E o que acontece? O mal vai ganhando território. O mal vai ganhando espaço. Então, se eu não saio, se eu sair da igreja, o diabo entra na minha vida. O diabo está lá vencendo, ganhando mais territórios na minha vida. Eu que saio da igreja, ao invés do diabo sair da minha vida. Eu que saio do casamento, ao invés do diabo sair do meu casamento. Eu que saio de uma série de coisas. Por quê? Porque eu estou deixando o diabo trabalhar na minha vida. Destruindo, arruinando, humilhando. Então quem desiste da fé é que está perdendo. Quem desiste de lutar é que está perdendo. Porque a função do diabo é essa. É a função do diabo. Roubar, matar e destruir. E Deus? Deus está na posição dele. De Deus. Ele espera que eu me aproxime dele. Então quem perde com tudo isso? O diabo está ganhando, porque o propósito dele é esse. Deus continua sendo Deus, quer me abençoar, mas ele não pode trabalhar no coração duro. Então quem perde? Sou eu e a minha família. Não, mas eu tenho muitas promessas, muita gente adora falar isso, né? Ok, maravilha. Mas eu preciso resistir ao diabo e me submeter a Deus. Então eu me submeto ao diabo, eu me submeto ao orgulho. Então eu vou aceitar o quê? O divórcio, a doença, as misérias. Porque o orgulho, fala comigo, o orgulho é um depósito de feridas. Uma pessoa orgulhosa, ela briga com todo mundo, ela está sempre na defensiva, ela não aceita, ela é cheia de ferida, feridenta. Por quê? Ela fica remoendo sentimentos, ela não esquece coisas de 10, 15, 20, 30 anos. Isso tira o sono da pessoa, isso amargura as pessoas, isso reflete no corpo dela, né? Sai feridas, alergias. Ela desiste das coisas importantes, desiste do casamento, desiste da família, desiste dos filhos. Ela vai abandonando tudo, porque é orgulhosa, feridenta, não trata as feridas. Está cheia de situações mal resolvidas. A gente vê naquela situação, naquela passagem da mulher cananeia, onde Jesus discerniu que o problema daquela mulher era o orgulho. Que ela vai atrás de Jesus pedindo ajuda, porque a filha dela estava endemoniada, e ele ignorou, foi aparentemente foi mal educado, mas não. Quando ela se submeteu, quando ele falou que ele não veio, ele não pode tirar da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos, ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da mesa do que cai, dos donos. Aí ele ficou admirado, aí ele viu, aí quebrou o orgulho, aí acabou o problema dela. Você vê nessa passagem ele dizendo, sai em nome de Jesus, sai o espírito imundo da filha dela. Você lembra dessa passagem? Você lembra disso? Não fala isso não. Ele não fala. Quando ela se submeteu, quando ela mostrou todo o quebrantamento, toda a humildade, Jesus não falou, saia o espírito imundo. O mal simplesmente saiu. Por quê? Porque quando uma porta é fechada, o diabo não tem mais poder. Ou seja, ela resistiu ao diabo e o diabo fugiu dela. Então, simplesmente, quando nós fechamos a porta, o mal vai sair. Ele não expulsou, mas o mal saiu.
Às vezes a gente quer que Deus fique expulsando o mal. Senhor, Deus, em nome de Jesus sai. Mas a gente não fecha a brecha. A casa continua destrancada, com a porta aberta. Então, a gente não tem que ficar esperando que Deus expulse nada. Nós precisamos fechar as brechas do orgulho. Jesus pareceu super grosseiro, preconceituoso. Ah, não, eu só vim para Israel. Não vim para você. Não, Senhor. Espera aí. Mas ela precisava ser trabalhada no pior problema dela, que era o orgulho. Então, muitas famílias estão destruídas por causa da divisão causada pelo orgulho. E Deus quer curar essas feridas. Porque essa divisão, a gente já sabe, o reino dividido não prospera, não permanece. Mas um reino unido, porque se a gente analisar na história dos impérios, os impérios vão caindo de dentro para fora. Não era falta de soldado nas fronteiras, eram problemas internos, facções, divisões internas. Aí o país enfraquece. E é assim uma casa. Se a casa está unida, o diabo não tem como. Ele vai lutar? Claro que ele vai. Se uma mente está alinhada com Deus, está fechada com Deus, o diabo vai lutar? Claro que vai, mas está forte, está unida. Mas uma casa dividida, não tem como, ela vai sendo destruída, vai sendo dizimada, a brecha vai entrando, e atrapalha aqui, e entra lá, e ataca na doença, ataca no filho, e aquele demônio que vem lá dos pais, dos avós, da separação, do adultério, da lascívia, de uma série de bagunças, dos vícios, começa a entrar, começa a fazer uma devassa. Por quê? Por conta do orgulho. Porque onde tem orgulho, tem egoísmo, onde tem orgulho tem rejeição, onde tem orgulho tem complexos, ou seja, todas as feridas da alma estão lá onde tem orgulho. Fala comigo, as feridas da alma são o habitat dos demônios. Então, são nessas feridas que os demônios fazem a festa na vida das pessoas. Porque assim como Deus habita nos louvores, os demônios habitam nas feridas. E as feridas não curadas geram sentimentos, que é o que muitas vezes a gente vê. Feridas de anos vão gerando sentimentos terríveis, geram sentimentos malignos e atitudes autodestrutivas. Porque o que a gente aprende? Tudo começa na mente. Então, se eu penso errado, eu vou sentir errado e eu vou fazer errado. Logo, eu vou ter uma vida arruinada. Mas a palavra está sendo pregada. Mas muitas vezes a gente está lá, resistindo a Deus e fugindo do diabo. Resista à palavra. Não quero me submeter à palavra. Essa palavra que eu tenho recebido, a palavra que traz vida, que traz luz, mas eu continuo insistindo no meu modo falido de viver. Eu não quero me submeter. Porque se a humildade, vamos analisar isso, se a humildade atrai riqueza, honra e vida, então o orgulho vai trazer o quê? Fala comigo, miséria, vergonha e morte. É simples assim. A humildade atrai riqueza, eu quero riqueza, eu quero honra e eu quero vida, ou seja, eu preciso ser humilde. Mas se eu quero manter orgulho, eu vou atrair o oposto, eu vou atrair miséria, humilhação e morte para a minha vida. Então a gente toma posse das palavras de vitória, das palavras de conquistas, mas quando fala da humildade, do orgulho, aí a pessoa trava. A gente adora tomar posse das portas abertas, né? Das vitórias, uma série de coisas, mas a hora que fala de humildade, do coração, renúncia, corte na carne, aí é difícil, por quê? Orgulho. Olha só, tudo roda e cai no mesmo lugar. Esse é o ponto. Uma vida vitoriosa, ela vem dessa humildade, dessa submissão a Deus. A gente não quer o deserto, mas é lá que a gente aprende muitas coisas. O deserto é o lugar de aprendizado. Afinal, se não fossem os desertos que você já viveu,
você não seria a pessoa que você é hoje, não é verdade? Sim ou não, pessoal? Então, se você é uma pessoa que tem crescido, evoluído, avançado, não é por sua própria capacidade. Sim ou não? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa justiça própria. Porque se não fosse os desertos da nossa vida, o aprendizado que nós tivemos, nós não seríamos pessoas abençoadas, cheias de testemunhos para contar. Não é verdade? Sim ou não? Então, foi quando que você aprendeu que você conta tanto testemunho de vitória? Foi no deserto. Então, no deserto, quando você submete a palavra, você vai aprendendo, você vai dando as respostas certas para Deus, aí a gente vence. Aí a gente tem os testemunhos para contar, porque a palavra entrou. Então, se nós vivemos coisas boas, é pela graça de Deus. Então, se nós só somos alguma coisa, porque um dia nós assumimos que nós estávamos perdidos para o Senhor nos encontrar. Porque o Senhor veio para os perdidos. O Senhor veio para os doentes. Para quem acha que está tranquilo, que não está perdido, que não está doente, que Jesus fala, o médico é para o doente. Você vai no médico, você não está sentindo nada, não tem nada? Não, você não vai. Então, eu só vou para Jesus quando eu admito que eu estou doente, eu só vou para Jesus quando eu admito que eu estou necessitado, eu só vou para Jesus quando eu admito que eu estou perdido. Então isso mostra essa humildade. Se eu não assumo que eu estou perdido, eu nunca vou buscar Jesus. Nós não somos bons, não. Nós não somos justos, não. Tudo vem do Senhor. Eu sou justo ao crer em Deus. Eu sou justo ao crer em Jesus. Eu faço as coisas certas quando? Quando eu faço baseado na palavra, quando eu creio na palavra, quando eu me submeto a essa palavra. Então Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus quer curar essas feridas da alma, Deus quer curar o nosso destino. E para isso nós precisamos de coragem. O que nós falamos? Que não existe liderança bem-sucedida sem coragem para assumir, para confessar, para mudar, para lutar pela família, para enfrentar a si mesmo, para limpar a vida, para lidar com situações, para submeter de verdade a Deus, para resistir ao diabo, para amar mais mais a Deus do que a mim mesmo, mais a Deus do que a minha própria vida, mais a Deus, mais a palavra do que a minha própria imagem. Deus só pode fazer quando nós temos coragem de verdade, de nos expor, de fazer como o dirigente da sinagoga, que foi lá, diante de todo mundo e se prostrou diante de Jesus. Ou seja, ele não amou mais a imagem dele, ele amou mais a mudança que ele queria. Ele se humilhou, Senhor, me ajuda. Nós precisamos amar mais a Deus do que a nossa própria vida. Nós precisamos amar mais a palavra do que os nossos próprios medos, do que vão falar, do que vão dizer, do que como vão pensar, como vão olhar para mim, isso não importa. Se você está com coisas destruídas, coisas crônicas na sua vida, a gente precisa lutar, porque o que está mantendo essa situação nesse estágio é o orgulho. Então nós precisamos quebrar de uma vez por todas essas estruturas malditas do orgulho. Amém, pessoal? Pegue o seu propósito, por gentileza. Coloque-se em pé. Eu peço que você feche seus olhos e me ouça, por favor, antes de nós orarmos. Deus quer refinar o nosso caráter. Nós precisamos nos sujeitar à palavra. Para Deus nos colocar num lugar alto, nós precisamos refinar o nosso caráter. Nós precisamos dizer sim a Deus e não a nós mesmos. A humildade, ela abre portas. A humildade abre portas. Mas as feridas da alma é a casa dos demônios.
Então peça ajuda a Deus agora. Peça ajuda a Deus. Quais são as situações que você tem visto aí? Nós falamos de tantos exemplos hoje. Quais as situações que você está vendo aí que a sua vida não tem fluído por conta do maldito orgulho? Os demônios estão habitando nesses lugares, nessas feridas, nessas coisas que a gente tenta enterrar viva. Mas está havendo um vento aí, tá desandando a minha casa, está desandando nos meus filhos, está acontecendo um monte de coisa. E eu vou ficar olhando? Nós vamos ficar olhando? O diabo toma conta de tudo? Não, mas eu vou expulsar com a porta aberta, não adianta nada. O diabo só saiu da filha daquela mulher quando a porta foi fechada, quando aquela brecha foi fechada, quando aquela situação foi vencida. Então peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu fui tão longe, como é que eu volto agora? Peça ajuda ao Senhor. Senhor, mas o que vão dizer? Não interessa, quebra isso. Quebra esse padrão, senão seus filhos vão ter que passar, seus netos. Quebra isso, vença o orgulho. A imagem. Por mais que seja difícil, a palavra nos diz que o Senhor concede graça aos humildes. Chega na frente. Não espera alguma coisa estourar, alguém descobrir, alguma coisa acontecer. Não, vamos chegar na frente. Vamos tomar as nossas decisões. Não vamos carregar mais nada para 2024. Entra limpo em nome de Jesus. Peça ajuda a Deus. Deus quer corações quebrantados. Deus quer corações humildes. Creia nisso. Quem se humilhar, você precisa de mudança. Humilde tem riqueza, honra e vida. Mas o orgulhoso vai atrair miséria, morte, destruição. O que é que nós temos escolhido? Qual caminho nós temos escolhido? Quem se humilhar viverá mudanças incríveis. Então tome essa decisão. Senhor, eu vou me humilhar. Eu não vou mais carregar essa maldição para o ano novo, Senhor. Eu vou quebrar essas barreiras, eu vou ajustar, Senhor. Eu não quero mais, não aguento mais isso. Carregando esse peso, essa culpa, esse sentimento. Eu estou vendo coisas não andarem na minha vida, coisas estourando na minha família, nos meus filhos, Senhor, porque um dia abriu uma porta. Eu vou ajustar isso, eu vou me humilhar, Senhor. Eu vou me humilhar porque o Senhor exalta os humildes, mas o Senhor se opõe aos orgulhosos. Eu não aceito mais esse padrão, Senhor. Mudanças, casamentos restaurados, portas serão abertas através dessa decisão de humildade. Creia na palavra do Senhor, creia na palavra, não resista à palavra, a palavra é a verdade. Não acredite em mentiras, não fique com as mentiras do diabo, fique com as verdades do Senhor. Definições precisam ser estabelecidas aqui para que as definições que você precisa aconteçam de verdade. Deus está nos dando livramentos. Deus quer que nós venhamos a viver mudanças. Peça ajuda ao Senhor. Deus quer curar. Deus quer curar essas feridas. Curas através desses quebrantamentos. Curas da alma, curas do corpo. Você sabe quantas pessoas que desenvolvem doenças, alergias, feridas, por conta de doenças na alma, por conta de uma alma aflita, amargurada. Libere agora em nome de Jesus. Libere agora em nome de Jesus. Deus está nos dando livramentos, Deus nos está dando oportunidades de mudar, de curar o nosso destino. Tira esse orgulho em nome de Jesus. Tira esse amor pela imagem. Tira esse orgulho e coloca o temor no coração. Peça ajuda ao Senhor.
Senhor, tira esse orgulho, Senhor. Tira esse amor pela própria imagem, tira esse amor próprio, Senhor, que seja o amor ao Senhor, o amor pela minha família, Senhor, que tenha temor, que eu tenha temor no meu coração, Senhor amado. Deixa o passado, deixa o passado, deixa o passado, deixa o passado. Receba o perdão e libere perdão nessa noite, em nome de Jesus. Lute as guerras certas. Lembra disso, as guerras que nós não vencemos, nossos filhos vão ter que enfrentar. Não seja egoísta. Ezequias fez um grande trabalho, mas no final ele fez uma péssima escolha. Ele foi egoísta. Ele foi um grande rei, mas ele deixou um legado muito ruim para os descendentes dele. Não seja um egoísta. Mostre o seu amor a Deus, a sua família. Não carregue mais mentiras, não carregue mais coisas. Não ache, faz tanto tempo, ninguém está vendo. O vento vai expor. O vento vai expor os seus cadáveres. Não carregue mais nenhum cadáver para 2024. Não carrega mais nenhuma coisa morta. Creia na palavra. Creia na palavra, fala para o Senhor: Senhor, eu creio na palavra, eu creio na palavra, Senhor, eu quero um coração humilde, eu quero esse quebrantamento, Senhor, eu quero consertar as coisas, meu Deus. Não perca tempo com orgulho, não perca tempo com bobagens. Seja curado em nome do Senhor Jesus, seja liberto em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na sua cabeça em nome do Senhor Jesus e declare isso. Eu declaro a sua cura, meu Pai. Eu declaro a libertação. Eu declaro a libertação do orgulho, das mágoas. Eu declaro a libertação da revolta. Eu declaro, não termine esse ano com a mesma mentalidade. Não termine esse ano com a mesma mentalidade. Em nome do Senhor Jesus eu peço que os obreiros vão declarando na vida das pessoas agora em nome do Senhor Jesus. Declare essa cura, declare esse novo tempo, declare o que você precisa. Eu declaro essas barreiras quebradas, eu declaro essa cura emocional, eu declaro essa transformação. Eu não aceito mais essa vida, eu não aceito mais essas misérias da minha vida, eu não aceito mais, nunca mais. Fala com o Senhor agora, abra sua boca em nome de Jesus e diga: nunca mais eu vou ser guiado por esse sentimento, nunca mais eu serei guiado por esse orgulho, nunca mais, eu estou livre. Fala agora: eu estou livre, eu não carrego mais essa velharia, eu não carrego mais esses sentimentos, eu não carrego mais essa mentira. Seja livre agora em nome de Jesus, declare isso. Acerte, conserte, busque um homem de Deus, uma mulher de Deus, mude, confesse, faça o que é necessário, quebre as barreiras com a sua família, faça o que é preciso, chegue na frente, fale, não seja um escravo, não seja um escravo do medo, não seja um escravo da vergonha, não seja um escravo da humilhação, não seja um escravo da imagem, seja livre em nome do Senhor Jesus. Diga: eu estou livre, Senhor, eu estou livre do orgulho, eu estou livre da dependência da imagem, eu estou livre da autossabotagem, eu estou liberto, eu não aceito mais, Senhor, eu não vou levar para 2024 esse espírito, eu não vou mais ficar carregando maldição para minha família, eu não vou mais ser um canal de maldição para minha casa. Eu estou livre, a minha casa está livre, os meus filhos estão livres, o meu casamento está livre, a minha mente, a minha alma, o meu coração está livre. Eu declaro as mudanças, eu declaro as restaurações, eu declaro a transformação da mentalidade. Eu não carrego mais isso, Senhor. Eu não sou uma pessoa que não vive mais pela imagem, pela aparência. Eu sou uma pessoa que vive pela fé. Eu amo o Senhor, eu amo a palavra, eu amo a minha família, eu quero as bênçãos para minha casa, eu quero atrair vitória, eu quero atrair riqueza, eu quero atrair honra, eu quero atrair vida, eu quero atrair coisas boas para minha casa, para minha família. Então que agora você decida ser essa pessoa
corajosa, em nome do Senhor Jesus, que confessa, que admite, que luta, que lida com as situações, que transforma o que tem que ser feito, que faz o que é preciso, que não tem mais compromisso com a mentira, com os erros, não tem compromisso mais com coisas velhas, mas você tem compromisso com a verdade. Você decidiu: eu vou plantar a coisa certa, eu não vou carregar mais essa maldição para o ano novo, eu não vou mais deixar essa porta aberta na minha casa, vendo os meus filhos sofrerem, vendo meu casamento desandando, vendo a minha vida travada. Eu não vou mais viver assim, eu não vou mais viver assim, eu não vou mais atrair maldição, eu vou atrair bênção, eu vou atrair prosperidade, eu vou atrair honra para a minha vida, eu vou atrair vida, eu vou atrair bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Declare isso, concorde com isso, tenha fé, declare, pague o preço certo, porque tudo exige um preço. Decida pagar o preço certo, decida lutar a luta correta, decida fazer o que é necessário para que Deus possa nos honrar, Deus possa nos abençoar, que nós venhamos a terminar esse ano realmente declarando como o melhor tempo das nossas vidas. Creia nisso, creia nas mudanças, creia na palavra. Sem a palavra tudo é mentira, então não acredite mais que isso já foi, que é passado. Não enterre mais os cadáveres, não enterre mais coisas velhas, não enterre mais coisas mal resolvidas, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, na libertação de almas aflitas, meu Pai, libertas. Eu declaro, meu Deus, pessoas curadas, curadas do corpo, da alma, do espírito, do passado. Eu declaro, meu Pai, as curas emocionais. Eu declaro, meu Deus, curas de perdão, Senhor, que essa pessoa receba e libere, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, abençoa o nosso povo, Senhor, abençoe as famílias, abençoe os casamentos. Eu declaro, meu Pai, as mudanças acontecendo de dentro para fora, Senhor, as mudanças de caráter, as mudanças de sentimentos, meu Pai, as mudanças de decisões, para que ela venha viver uma vida plena, uma vida abençoada, poderosa. Eu declaro vida, Senhor, no nosso povo, declaro coragem no nosso povo, declaro que tudo que for necessário ser feito, tudo que é necessário, meu Pai, romper, que essa pessoa rompa, que ela vença, que ela não aceite mais a mentira, a miséria, a escassez, a humilhação na vida dela, que ela muitas vezes mantinha pelo orgulho, mas a vida está travada, a vida não sai do lugar por conta do maldito orgulho. Então que ela tome essa decisão de não ser mais uma tola, de não ser mais uma pessoa ignorante, mas que ela enxergue, meu Pai, e que ela viva as bênçãos, a vida plena e abundante que o Senhor nos prometeu, Senhor, para que ela tenha fluidez, para que as coisas fluam nas mãos dela, para que ela vença, para que ela testemunhe, meu Deus, para que ela vá em frente, para que ela não seja mais uma prisioneira do passado, uma prisioneira das emoções, uma prisioneira do maldito orgulho. Eu declaro as mudanças, meu Pai, um novo tempo no nosso povo. Declaro, meu Deus, testemunhos poderosos, libertação, coisas de que estavam desalinhadas, meu Pai, agora fluindo, agora prosperando, coisas, meu Pai, que estavam travadas até este momento, que ela possa ver, meu Pai, o poder, a materialização do seu poder nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Respostas que nós temos esperado, Senhor, respostas na família, respostas no casamento, respostas com os filhos, meu Pai, respostas em todas as áreas. Nós declaramos, Senhor, as mudanças, as restaurações, as transformações, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós concordamos, tomamos posse de cada oração, meu Pai, porque nós cremos na sua palavra, nós cremos que cada um aqui entendeu o que é ter um coração humilde, Senhor. Então, com esse coração humilde, nós seremos abençoados e exaltados pelo Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos, Senhor, e te agradecemos. Amém, amém e amém.